Durante muitos séculos, os seres humanos viam o universo como um lugar simples. Acreditávamos que o planeta Terra era o centro de toda a existência e que as estrelas e outros corpos celestes circulavam à nossa volta em perfeita harmonia. Esta visão do cosmos era em grande parte um resultado da nossa tendência natural de nos colocarmos no centro de tudo. Porém, a nossa compreensão do universo evoluiu. Embarcamos numa viagem que acabaria por nos levar a descobrir o nosso verdadeiro lugar nessa vasta galáxia conhecida como Via Láctea. Esta viagem de descoberta cósmica é uma história fascinante de determinação, pensamento inovador e avanços científicos. A primeira tentativa de localizar a posição da Terra na Via Láctea foi feita por William Herschel no século XVIII, conhecido principalmente por sua descoberta do planeta Urano em 1781. Herschel não era apenas um astrônomo comum. Ele era um cartógrafo do cosmos, desenhando mapas estelares. Equipado com um telescópio artesanal, ele mergulhou nas profundezas do universo, desafiando os limites da exploração. Com a ajuda de sua irmã Caroline, ele empreendeu um épico projeto noturno, dividindo o céu em 600 zonas e meticulosamente catalogando a posição e o brilho das estrelas visíveis em cada uma dessas áreas. Ao fazê-lo, Herschel revelou um panorama cósmico que sugeriu que nossa galáxia é um disco. Devido à falta de conhecimento sobre a poeira estelar, que bloqueia a nossa visão das estrelas no centro da Via Láctea, suas observações sugeriram erroneamente que o nosso sistema solar estava próximo do centro da nossa galáxia. Apesar de imprecisões, seu mapa marcou um salto significativo em nossa compreensão da Via Láctea, mostrando-a como um disco e desvendando pistas fundamentais sobre sua estrutura. Nosso próximo destino é o observatório do Harvard College no século XX, onde uma astrônoma está observando algo extraordinário. Sua descoberta revolucionará a astronomia e nos ajudará a conhecer o nosso lugar na Via Láctea. Seu nome é Henrietta Swan Leavitt. Responsável pelo estudo das fotografias de estrelas a fim de determinar suas magnitudes, esse processo envolvia a comparação do tamanho de uma estrela em duas chapas fotográficas tiradas em momentos diferentes. Ela descobriu e catalogou 1.777 estrelas variáveis situadas nas nuvens de Magalhães. Em 1908, ela observou que algumas destas estrelas variáveis apresentavam um padrão. Havia uma relação direta entre a luminosidade dessas estrelas e seus períodos de pulsação. As estrelas mais brilhantes pulsavam mais lentamente do que as mais fracas. Sua descoberta é conhecida como relação período-luminosidade ou lei de Leavitt. Ela permitiu aos astrônomos determinar a distância até estas estrelas. A partir do momento que se conhece o período de uma estrela variável, a relação período-luminosidade permite determinar a luminosidade intrínseca dessa estrela. Por uma simples comparação com sua luminosidade aparente, deduz-se a sua distância, e com isso, a distância da galáxia onde ela se localiza. Antes de 1920, se acreditava que o universo inteiro se limitava à Via Láctea, apesar de imagens do que hoje conhecemos como galáxias vizinhas, como Andrômeda, já serem conhecidas. Se pensava que eram estrelas, sistemas dentro da Via Láctea. Porém, com telescópios cada vez mais avançados, muitos astrônomos começaram a notar um número crescente de manchas vagas no céu que não se pareciam com a formação estelar típica, e a teoria de uma única galáxia começou a ser questionada. O problema era que, nesta época, ainda não havia um método preciso para medir as distâncias até as estrelas. As estrelas variam muito em tamanho e brilho,
e até então, a distância até elas se baseava no seu brilho aparente. No entanto, uma grande estrela luminosa, situada distante, pode parecer tão próxima quanto uma estrela menor e mais fraca. Mas Leavitt demonstrou que poderíamos usar as variáveis cefeidas para determinar distâncias de estrelas a até 20 milhões de anos, luz de distância. E é aqui que entra o próximo ator importante dessa história, Edwin Hubble. Ele usou o método de Leavitt para medir a distância até a galáxia de Andrômeda, estudando uma estrela variável dentro dela. Sua descoberta chocou a comunidade científica da época. Ele descobriu que Andrômeda estava a aproximadamente 930 mil anos luz de distância, muito além dos limites da Via Láctea. Embora esta distância seja cerca de 1/3 do valor atualmente aceito, a estimativa de Hubble foi suficiente para confirmar a localização de Andrômeda fora da Via Láctea, remodelando nossa compreensão do universo. A descoberta de que Andrômeda é um disco achatado de estrelas semelhante à Via Láctea fez os astrônomos se perguntarem: onde estamos localizados dentro de nossa própria galáxia? O trabalho do astrônomo americano Harlow Shapley desempenhou o papel final em nossa busca para determinar nossa posição na Via Láctea. Armado com um poderoso telescópio de 60 polegadas do Observatório Mount Wilson, o mais avançado instrumento de sua época, Shapley concentrou sua pesquisa em aglomerados globulares. Aglomerados globulares são grupos densamente compactados de centenas de milhares ou mesmo milhões de estrelas que se unem gravitacionalmente em uma forma esférica. São encontrados acima ou abaixo do plano da galáxia, estão entre os objetos mais antigos do universo, muitos datando de mais de 10 bilhões de anos. Shapley descobriu que esses aglomerados globulares estavam dispostos em um padrão esférico ao redor do núcleo galáctico, principalmente na direção da constelação de Sagitário. Esta observação foi muito importante para descobrirmos nossa posição na Via Láctea, pois se estivéssemos localizados perto do núcleo da Via Láctea, veríamos aglomerados globulares espalhados por todo o céu. No entanto, a maioria deles só é visível perto do centro galáctico, na direção das constelações de Sagitário e Escorpião. Isso indica que não estamos perto do centro da galáxia como William Herschel havia hipotetizado, mas sim em um braço exterior. Os cálculos de Shapley ultrapassaram ligeiramente a nossa distância real do centro galáctico. Ele estimou que estávamos situados entre 33 mil e 90 mil anos-luz de distância. Porém, com os avanços na astronomia moderna, atualmente temos um número mais preciso. Hoje sabemos que o nosso sistema solar reside perto de um pequeno braço parcial chamado Braço de Órion, localizado entre os braços de Sagitário e Perseu, a aproximadamente 26 mil anos-luz do coração da Via Láctea.